nerds! Bem-vindos ao Trailer Office de Napoleão! Sim, vem aí mais um filme gigantesco de Ridley Scott com Joaquin Phoenix no papel do ditador francês Napoleão, que mudou a história, enfim, do Brasil, inclusive. Como assim Napoleão mudou a história do Brasil? Sim! É! Está aqui Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal pra dar um monte de spoiler do filme. É isso! Vambora! Olha isso, Apple. França 1793. É isso. É a revolução. Já teve o problema do brioche. She's fun. She makes me laugh. Olha aqui, essa provavelmente é a moça do brioche. É, a Maria Antonieta entrou pra história como moça do brioche. Rainha da França, da Casa de Habsburgo e moça do brioche. Exatamente. E eu queria justamente puxar esse mito histórico que não é uma parada inventada, né? Não tem nenhum... Ah, não me vem com isso. Vai se fuder. Pronto, começou. O cara que define a vida. Caralho, a gente não pode ter mais nada, não tem maluco. que comam brioches. Não existe isso, cara. Não tem evidência de que ela falou isso, nem nada e tal. Você não tem evidências que ela não falou. Ah, começou. And here we go. A falta de evidência é uma evidência por si só. Isso é uma discussão filosófica que existe há muito tempo. Então, mas aí o que acontece é que a Maria Antonieta, ela tinha fama de gastadora, enfim. Nobre. Era uma nobre, né? Era fazer Segundo o a Sofia Coppola, ela era uma material girl. quê? Material Girl, exatamente. Oh, Leonard. You're the best. Então, essa frase, ela meio que expressa essa imagem dela, entendeu? Mas não é só o fato de ser gastadora. Essa frase ela é muito boa e ela é verdadeira, porque ela expressa em uma sentença curtíssima a desconexão e o desprezo que ela tem pelo Isso, povo. ela representa essa desconexão, exatamente. Porque, contextualizando, a população estava faminta e alguém chega e fala, a majestade, sei lá, a população não tem pão mais. E ela fala, Let them eat cake. ela nem consegue entender que o problema não é pão especificamente que você pode substituir por outro. É, uma frase representativa de uma desconexão com a realidade, tudo que, enfim, tava rolando ali. That's such nonsense. I would never say that. Pra mim é verdade. O Zagal quer manter aqui como brioche. Até que prova o contrário, é que nem tribunal aqui. Provar o contrário. Em inglês a frase é outra, não é brioche. É cake. É cake, exatamente. E como um bolo. Você vai discutir culinária com americano com inglês? Não vai, né? Como é que é a frase em francês? Como é que é a lenda em francês? Eu não sei, boa pergunta. Mas olha aí, temos ela sendo levada. No doubt you'll send the chaos in the streets. Esse homem tem 24 anos de idade, tá? Então, exatamente, isso aqui que a gente Mas tem que... nessa época as pessoas eram mais acabadas, né? Exato, se você for lá no Namoro da TV do Silvio Santos, Você tem quantos anos, Oswaldo? 24. Tem quantos anos, Rosângela? olha pra essas pessoas, olha quantos anos elas têm. 19? 20 e poucos? Nunca! Assim, eu tô aqui pra botar defeito. Então, assim, o Joaquin Phoenix, ele tem quase seus 50 e o Napoleão ali no período revolucionário, ele tinha 20 e poucos, né? Então... O que você preferiria? Ver o Joaquin Phoenix, tipo assim... Você quer o Joaquim, você quer o Timothée Chalamet... O Tom Holland. Não, agora foi mais longe. Eu ia falar que você prefere ver aquele boneco digital rejuvenescido do Rock. Ah, não. Aí de fato é pior. Mas não, tudo bem. Vamos dar a justificativa de que o pessoal fica acabado. Mas assim, o filme vai cobrir aí os seus 20 anos de vida de Napoleão. E é a mesma cara o tempo todo. Porque no final do filme, o Joaquin Phoenix vai ter a idade que o Napoleão tinha. Mas olha só, tem pessoas que são assim. Steve Martin, por exemplo. Ele é idoso desde sempre, Steve Martin. Você fica do cabelo branco, cara, né? As feições, as ruguinhas, essas Richard Gere. É um cara que sempre foi velho. Sempre foi velho. Então, você tem os caras tipo Terry Crews, que parece que tem 20 e poucos. Exato. Poderíamos ter o Napoleão com o Terry Crews. Seria foda demais. Caraca, meu Deus do céu. Eu queria ver o Terry Crews se coroando. Eu queria, Meu Deus. Olha. We must make an example, or France will fall. Você viu que a rainha andando antes, ela tinha um desprezo no olhar, né? Ela tá chegando e toma tomatada. Esse desprezo antes da morte, você não ganhou nada com isso. É uma postura de eu sei o que é um macarrão. Não sei pronunciar macarrão. A pronúncia é macarrão.
macarrão. Eu sei que é overrated. Não, depende. Não, calma. E agora tu comprou briga. Calma. Depende do lugar. Depende, exatamente. Depende É do que nem lugar. coxinha de galinha. Tem umas que parecem pedra de frango. Exatamente. Que intenso diálogo, hein, Rogerinho? Excelente programa que estamos fazendo hoje. Mas assim, isso é uma escolha cinematográfica. Eu duvido que ela tivesse uma cara de desprezo na hora de morrer. Ela devia estar bem assustada. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Então, a Revolução Francesa, ela não foi um evento de um dia ou 2 dias, né? Ela foi um processo, né? De mais de 10 anos, né? Não aconteceu tudo numa A noite. mulher não mandou que com brioches e no dia seguinte a cabeça dela tava rolando na rua. Exatamente. É importante também lembrar que tem muita disputa de poder entre os setores revolucionários, né? A derrubada da monarquia, ela não é feita de forma homogênea. Você tinha desde setores mais moderados até setores mais radicais. O grande líder dos mais radicais era o Robespierre, e é o padrinho político do Napoleão no início. E aí depois você tem a queda, né, do Robespierre, ele é executado também depois do terror. Ele que era né? o cara do cortem a cabeça de todo mundo, acabou Isso, tendo a exatamente, própria né? cabeça cortada, exatamente. Exatamente, ele que vai no julgamento falar, né, para que a França possa viver, Luís deve morrer, se referindo ao rei, né? E além disso, você tem muita corrupção, né, essas pessoas que chegam ao poder, formação de um novo governo, instabilidade, e aí a população passa a se revoltar contra os setores que fizeram a revolução, até porque a revolução também tem que lidar com a reação internacional, daí vem o termo reacionário, né, que Áustria, Prússia e Inglaterra vão declarar guerra à França. Afinal, a Maria Antonieta era austríaca, né? Exatamente. Isso, ela era Habsburgo. Cortaram a cabeça dela. E aí, isso daí, né, esse levante popular, essa coisa de, precisamos mandar um recado e tal, é porque a própria França republicana, ela começa a ficar muito frágil, inclusive internamente. Mas a gente já viu o Robespierre aí? Acho que ele não aparece no nem trailer. vai aparecer. Não, acho que nem vai. Se não tiver Robespierre, Corcoran e Ravengar, 0 chance. Que Ravengar? Tu não viu a novela Que Rei Sou Eu? Você não sabe quem é Corcoran e quem é Ravengar? Não, eu sei quem é o Ravengar da novela, mas tinha um Ravengar na Revolução Francesa? Não sei, na novela tinha o Robespierre também, que era o Edson Celular, inclusive. Que é o Edson Celular era o Robespierre? Não. Era? Você tá de sacanagem? Ele tinha esse nome, Robespierre, na novela? Que diabo você, Jean-Pierre? Essa gente inventa cada coisa. E tinha o Conde Bidê, lembra do Conde Bidê? Tinha o Conde Bidê. Quem é você? Bidê Lambert, conselheiro da rainha. Bidê? Exatamente. Sabe que você não tem cara de bidê? Ah, não? Não, tem cara de pinico. Aí então você tem que falar do Mel Brooks, que tinha o Conde de Monet, que eles falavam Count the Money. Count the money, count the money. De Monet! Ele corrigia as pessoas, piadinha. Maravilha, legal, são aí debates. Mas enfim, eu acho que a gente vai ver um super resumo, né, da Revolução. A gente deve ver, assim, a Maria Antonieta, no máximo, perdendo a cabeça e depois vai direto pro cara, porque ele vem depois. Ele é esse negócio que o Felipe tava falando, né? Essas instabilidades todas que depois da Revolução não se asseguraram, acabaram gerando um ditador. Isso daí é ele defendendo, entre aspas, a república contra a população, né, que é o 13 de Vendémiaire, que é um daqueles meses, né, do novo calendário, né, o calendário revolucionário, e isso já alguns anos depois. Então, ele ganhou essa expressão porque ele foi chamado pra justamente ter essa posição, né, de defensor. Quando isso daí acontece, né, inclusive parte desses manifestantes, e isso é importante lembrar também, eu não mencionei, mas você também tinha ali a presença de defensores da realeza ainda, né? Realistas, né? Quando isso acontece, ele já era um herói militar por conta do cerco de Toulon, que a gente vai ver aí no trailer também. I promise you brilliant successes. Esteticamente tá maneiro pra caramba, vai. Pô, é o Ridley Scott. Ridley Scott é brincadeira, não. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer um filme Ele é um épico. cara bom de épico pra caralho, vai. Muito bom. É, tipo aquele Robin Hood com o Russell Crowe. Caralho, Felipe. Porra, Felipe, não... Eu fui chamado pra pôr defeito. Foi isso. Não estraga. Olha o currículo. Não listaram o Robin Hood. É verdade! Não listaram o Robin Hood. Olha lá, é verdade, cara. Tem razão, tem que te dar razão aí. Também não tinha Prometeus, né? Não, claro que não. What is
is this costume you have on? Essa daí, supostamente, eu acho que vai ser a Josefine, né? Então, ela não... Cadê a peruca branca? Que ela tá meio que... É uma festa fantasia, cara. Ah, e você não usa peruca no festa fantasia, é isso? Acho que não, porque ela pergunta que fantasia é essa sua? Ah, tá de cosplay. This is my uniform. Esse daí é o cerco de Toulon, que ele lidera o assalto dos Toulon? próprios... Da roupa? Da loja de roupa? Pronto. Aí eu já não sei. Deve ser, né? Tu não foi na cidade do queijo lá, na Holanda? Gruyère. Gruyère? Não, Gruyère. tem a outra também. Como é que é o nome? Golda. Golda, exato. Também. É isso, Toulon. E ele lidera o ataque, que eu não sei se é uma loja de roupas. E principalmente, né, a Toulon estava cercada pelo mar. E assim, vamos lembrar, o Napoleão, ele era de artilharia. O sonho do Napoleão era ser professor de matemática. Não sei se vão falar isso no filme. Aham. É uma série francesa, que é com o Jean Clavier, faz o Napoleão, e tem o Gerard Depardieu e tem o John Malkovich. E lá, né, você tem essa questão, né, que o Napoleão, ele queria ser professor de matemática, mas o pai dele fez ele seguir a carreira militar, ele foi para artilharia, né, porque era matemático, e ele coloca a artilharia em terra de um jeito que consegue repelir as forças navais britânicas. Caralho. Ele conseguia atirar nos navios e os navios não conseguiam atingir ele. Então ele vira um herói aí. Não, e aí, por causa disso, por causa dessa vitória passada, eles chegam e chamam o cara. Ó, esse cara sabe o que tá fazendo, ele vai poder ajudar a gente. Aí, ó. I led the French victory at Toulon. Aí, ó. Toulon. Aí, ó, ele acertando o Exatamente. What is your name? Napoleon. Ele tem 24 anos. Felipe, não vou deixar essa passar. Mas é a luz de vela. É a luz, cara. A luz. É, a iluminação. É que breve completarei 15 anos. Agora você vê aqui, assim, eu vou te falar um negócio. Que o nome do cara é o... Né? Que o cara pode se chamar Jacques, sabe qual é? Jacques Bonaparte. Não é danada, sabe qual é? François Bonaparte. Você acha que o nome é que deu agora? O nome, cara. Quando você escolheu o nome do seu filho... Primeiro, verdade, gente, não vá pela moda, não chama de Enzo porque todo mundo tá chamando de Enzo. Agora, se você escolher um nome forte, você tem chance do seu filho destacar. Mas você só acha esse nome forte porque ele tornou esse nome forte. Outros Napoleão você conhece. Então, porque ele é o cara... Então, é isso. Você não conhecer nenhum Napoleão, até um fica famoso da um, tão famoso que, tipo assim, olha, é isso, só quantos esse cara chama... famosos você conhece? Jacques Cousteau. Alguns Jacques. Jacques Cousteau. Só um Jacques famoso. Uma imensidão de Jacques. Agora, tem 3 Napoleão no mundo, um é famoso. Olha aí. Quando você escolhe um nome forte, diferenciado, você tem mais chance. É uma verdade. Não, diferenciado não necessariamente, né? Dá pra ter muito nome diferenciado aí que não vai resultar em nada. É, então, é exato. A gente sabe qual era a incidência de Napoleão, esse nome. O que eu sei, assim, eu não sei, mas o que eu sei é que o nome dele é um nome italiano, né? Porque a família dele é italiana, né? O Bonaparte, inclusive, originalmente era Buonaparte. Isso, ele nasceu em Córcega, né? É isso? Que é Córcega, que é uma ilha que, né, você tem a população que né, os corsos, que muitos querem inclusive a independência, depois ela é tomada e colonizada pelos italianos e depois ela é tomada pelos franceses. Isso, então ele já nasceu na família italiana, né, que tava sentada lá. Só que depois, durante o período... Ele já tinha nascido, né? Quando mudou a dominação da ilha, né? Isso. Então, e até por isso que o pai dele manda ele seguir a carreira militar. Então ele nasceu em território italiano, mas o território do nascimento dele se tornou francês durante a vida dele. Não era bem italiano, né? Era piemontês porque ainda não tinha Itália. Ah, tá bom. Exatamente. Muito bem. Olha aí. Por que a gente chama um professor de história aqui? É pra isso. Eu achei vários significados pra Napoleão aqui. O que é? Tu perguntou pro ChatGPT? Não, eu nem fui no Google, fui old school aqui. Eu tenho o mais simples, que é o que veio de Nápoles. Uma pessoa que está sempre aberta a novas experiências. Mas que não admite ter sua liberdade pessoal ameaçada. Eu sei também Caraca, da onde veio esse significado? Aí tem um aqui que eu gostei muito, que é Filho da Nelva ou Anão de Nápoles. Era Anão de Nápoles. Tem um que diz que olha, esse aqui deu é o que passa mais confiança, que é Nape é bosque e leão é leão. Então significa o leão do bosque. Não, o anão de Nápoles. Ele era baixinho. O anão de Nápoles é bom, vai.
Rainha do Egito. I'm destined for greatness. Pô, agora eu fiquei bolado com isso aqui. Por quê? Isso é histórico, Felipe? Ele deu um tirambaço no topo da pirâmide, Gisé? Não, tem a famosa Batalha das Pirâmides, mas ela não foi assim, ela não foi colada nas pirâmides, ela foi perto. Exato, porque a gente tá vendo um dano aqui ao patrimônio histórico. O que existe, a lenda, é uma lenda, né, de que teria sido durante as guerras revolucionárias francesas que destruiu o nariz da esfinge, mas isso daí é lenda. Todo mundo sabe que foi o Obelix, né? Isso, exatamente. E tem o famoso discurso do Napoleão, né, perante as pirâmides, quando ele fala, né, pros soldados que perante vós 4.000 anos de história vos contemplam e tal. E assim, pelo menos no trailer, né, imagina que no filme vai ter, né, tem a campanha da Itália entre uma coisa e outra. Ele se torna um herói da defesa da revolução no território francês, com Toulon e o Vendémiaire, provavelmente a pronúncia tá errada. Vendémiaire. Aí depois tem a campanha da Itália, onde tem a famosa Batalha da Ponte de Arcole, que ele corre pela ponte carregando o estandarte francês, e aí ele se torna comandante do exército expedicionário que vai até o Egito para tentar, digamos assim, atingir as linhas de suprimento britânicas, melhor dizendo. Agora, se o turista vai na Itália, arrisca o Coliseu e já dá a merda que deu, imagina essa pedrada. Ah, mas é na África pode. Caralho. Deu uma pesada no clima do programa aí. Vocês sabem porque as pirâmides estão no Egito, né? Porque elas são pesadas demais pra levar pro British Museum. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne. Isso daí dele sendo abraçado pelos soldados, possivelmente, não sei, pode ser uma referência aos 100 dias, né? Porque depois que ele é exilado em Elba, ele volta pra França, né? E a França agora, né, da restauração Bourbon, manda tropas pra prendê-lo ou matá-lo, né? Ele é declarado um criminoso pelo Congresso de Viena. Isso em que ano? Isso já estamos falando de 1815. Tá, depois de todo o rolê, tá? Isso. Ele é declarado um criminoso no Congresso de Viena, e as tropas, quando chegam perto, ele simplesmente fala, tá bom, quem quiser atirar, atira, e todo mundo vai lá e abraça ele. Essa é a versão, claro, um pouco lendária, mas as tropas se juntam a Napoleão e derrubam os Bourbon, de novo. E como ele tá sempre com a mesma cara, a gente não tem como saber, na linha do tempo, em que momento é esse. Isso, exatamente. Você parar 15 anos, mas tá com cara de 60. Aí parece mais velho aí. Vocês estão exagerando, ele tá com cara de mais velho. Tá com a mesma cara. Tá não, tá com cara de Joaquin Phoenix. Não, tá com olheira. Ele tá mais velho aí, tá gente. Tá com olheira, o Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix tem olheira. Emagrece ele um pouco aí e vira o Coringa de novo. Exato. Você sabe o que acendeu o fascínio por história que eu tenho? Foi quando a gente entende que a história tá toda conectada. E quando eu consegui entender, depois de estudar Napoleão, depois de estudar a história do Brasil e tal, você entende, opa, peraí, a família real portuguesa fugiu pro Brasil e mudou toda a história do que aconteceu por causa do Napoleão. Napoleão nos invade, nos destrói e ainda sapateia por cima. Ele não teria coragem de tamanha ousadia. Vá dizer isso ao rei da Prússia, ao rei das duas Sicílias, ou a toda a Europa que ele já quase aniquilou. Quando eu conectei essas duas disciplinas que são coisas separadas, quando você estuda na escola, sabe? Pelo menos foi comigo. Eu falei, caraca, tudo está conectado e, sabe? Tipo, essa história desse cara, ela desemboca na história do Brasil também. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, exatamente, né? Mas afetou muito a nossa história, né? Me cago em los franceses! Me cago em Napoleão! Olha. Isso daí provavelmente é o golpe do consulado, né? De quando ele derruba o diretório, né? Que é considerado o período mais corrupto, inclusive, ali, da Revolução. E é instaurado o consulado, ele já como um herói militar e líder das tropas. E ele é o primeiro cônsul, né? Resgatando um título romano que não tinha nada a ver. Shall we vote? Aí ele fala, vamos aos votos, né? Então, isso é bem cinematográfico, mas, tipo, é isso, essa é a mensagem. Vamos aos votos? Gente, é um filme, né? Você quer ver a realidade, ia ser um saco, né? Sim, mas, tipo assim, isso aí é o Ridley Scott contando essa história pra gente. Tipo assim, visualmente, tipo assim, é isso que aconteceu, tipo assim, e chegou lá, cheio de gente armada e falou, e aí, qual vai ser? Vamos votar? Vamos ser democráticos?
Aí a cena da coroação, da autocoração. Essa é famosa. Essa tem um quadro famosíssimo no Louvre, inclusive. No Louvre, um quadro gigante, né? A parede inteira esse quadro, né? Da coroação do Napoleão. Muito impressionante. Da autocoroação, né? Que é uma coisa muito significativa. E detalhe, que ele não combinou com o Papa, né? Ele tira a coroa da mão do Papa e põe na própria cabeça. Ele basicamente coage, né? Ele convida, né? Gentilmente o Papa a participar da cerimônia e ele pega a coroa e põe na própria cabeça para transmitir a mensagem, né? De que ele estava, né? Se coroando e ele estava se consagrando e ele vai usar o título imperador, né? E não rei, porque os reis franceses eram os reis pelo direito divino, né? A teoria do Bossuet. Então você é rei porque Deus escolheu. O imperador é um termo de origem romana, né? Que significa, na verdade, protetor. Então ele era comandante protetor, né? Imperator. Então ele estava ali se colocando como o protetor dos franceses, né? O título ali de primeiro cidadão é para simbolizar essas coisas. E aí, como o Alexandre estava falando, né? Isso repercute na história brasileira. É por esse mesmo motivo que Pedrinho vai usar o título de imperador aqui no Brasil. Ah, Pedrinho! Porque ele era fanboy do Napoleão, né? Olha só! A bandeira brasileira, ela vem de um desenho do Debré, que é inspirado nos estandartes das tropas napoleônicas. O losango no meio, o Pedrinho era total fanboy do Napoleão. E agora é interessante o simbolismo dessa cena, desse quadro, porque a figura religiosa coroa o monarca, porque, como o Felipe falou, o monarca ele foi escolhido por Deus, né? Em muito das monarquias, né? Essa é a desculpa maluca lá. Então, é a figura mais alta, o representante mais alto de Deus, nesse caso o Papa, é quem vai te coroar, sabe? Aqui, ó, é praticamente Deus te coroando. É essa a mensagem. A mensagem é essa. Quando ele tira da mão do Papa e ele se autocoroa, ele tá dizendo que ele é mais do que Deus. É isso. O símbolo ele muito... não precisa da... Essa é a parada sinistra também, não precisa de você. Tá falando, ó, não tem Deus na história aqui. Aqui sou eu. Aqui é outra conversa. É sinistro. Agora, ele se atrapalhou um pouco, porque esqueceu de tirar os louros, botou a coroa em cima dos louros, ficou estranhíssimo. Mas, Felipe, essa cena que está lá no Louvre, nessa pintura, essa é histórica, essa aconteceu mesmo. Ele se coroou. Sim, essa é bem documentada. Não me tira isso! Não, essa é bem documentada e tem o registro de que o Papa ficou puto, porque ele não combinou com o Papa. É bem cara de não combinar mesmo. Mas tem um registro quando alguém escreveu o Papa ficou puto. Ué, ele pode ter escrito cartas. Alguém escreveu uma carta, algum núncio papal, alguma coisa assim. Acho que o núncio papal reclamou pro Talleyrand, alguma coisa assim. Fofoca. Papa ficou reclamou puto. Uma vez só também, né? O Papa reclamou, não ia aparecer no Choquei, né? Papa fica puto. Olha que, né, o Ridley Scott é o cara que faz a parada gigante, né, cara? É muito impressionante. Olha os caras dão violino ali na esquerda, olha. Sinistro. This vermin has held the world hostage. Isso daí tá com cara de ser Waterloo. Já viu que vai ter uma versão de 3D, né? Já viu a óculos? Ele vai ter que usar óculos. O quê? Bala de canhão vindo na cara? É verdade, não. Eu não vou ver Napoleão em 3D, vai tomar no cu. Só me faltava essa. Muito provavelmente essa cena aí, né, é da carga dos coraceiros do Marechal Ney e a infantaria britânica fazer esse quadrado, né, pro não ser Marechal Ney. Marechal Ney. Ney, com Y. Pronto, a Zagal agora vai falar. O Napoleão disse que ele era o bravo dos bravos. O cara é foda, patroa. O Waterloo foi os franceses de um lado contra os prussianos e os britânicos do outro. O Napoleão, ele elaborou uma estratégia em que ele queria derrotar um exército de cada vez para impedir que eles se juntassem. Então ele derrota os prussianos e parte para cima dos britânicos. Só que os prussianos perseguem ele, não são completamente derrotados, e o Marechal Ney, justamente, que era o marechal da cavalaria francesa, ele se empolga e ataca primeiro, ataca antes das ordens, ou teve um erro na hora de comunicar as ordens, né? Não tinha WhatsApp ainda. What's happening? Can I leave the field for a minute? What's he doing there? E aí, houve um desencontro ali. E no final das contas, o Napoleão é derrotado. Ah, então foi culpa do Ney, Azaghal. Talvez. Faz parte, aconteceu e segue. Bora. Mas a cena do cerco ali, com os caras fazendo um quadrado, né? Um quadrado, pra impedir que o cavalo passe por cima. Ah, maneiro. Maneiríssimo. Maneiro. E isso é acurado historicamente, então? Isso era uma tática bastante comum. Quer dizer, comum não, né? Mas se torna comum depois. Porque assim, se você tiver em fileira, o cavalo passa por cima e cavalga depois. Se um cavalo se meter nesse quadrado, ele vai literalmente pular numa cama de baionetas. O cavalo não consegue atropelar o soldado. Mas ser quadrado é melhor do que ser
um círculo, por exemplo? Eu acho que o quadrado é mais fácil de fazer. Isso daí deve ser Moscou. Ah, olha ali as cúpulas. É possivelmente, olha lá. Olha só, sinistro. Ele era um putanheiro, pra quem não sabe. De fato. 24 anos também, né, gente? Olha aí o seu Napoleão. Jogando o chapéuzinho. Que pariu. Deus me livre. Think you're great. You are just a tiny little brute that is nothing without me. Olha aí. Então. Tô sentindo falta do negócio aqui, gente. Eu acho que. Será que é o que eu ia falar? A mãozinha na pança? Exatamente. Isso aí é coisa de quadro, né, cara? Ah, meu amigo, você que escolhe a pose certa. Cadê? Se o cara fica dias parado, não é possível. Se ele escolheu a mão na pança, ele devia fazer isso direto, cara. Não, então. Que nem o Pedro Pascal. O Pedro Pascal aparece toda a foto com a mão na pança, já viu isso? Já, mas aí ele falou que é a ansiedade dele que tá ali. Aí ele fica segurando a ansiedade dele. Pode ser ansiedade, pode ser azia, pode ser o que for, mas... No caso do Napoleão, dizem que era gastrite, né? Que era úlcera. É que ele ficava apertando ali a úlcera, né? Mas ninguém sabe, né? A real é que ninguém sabe. São suposições. In fact, Napoleon puts his hand in his waistcoat because that's the polite thing for a gentleman to do in a drawing room in the late 18th century. Porque não tem foto, Azaghal, não tem foto. É tudo pintura. A, a pintura do Napoleão esquentando a mão no saco em Waterloo. Isso aqui é a paz mundial na palma da minha mão. Não pode brincar com um cara desse, tá entendendo? O ponto é, o pintor, ele não pode falar, ô Napoleão, bota uma mão na cintura e dá uma desmanhacada. Não tem essa. O Napoleão, ele fala assim, o Napoleão chega e fala assim, essa é a pose. Então, é bem possível que ele tenha falado assim, essa é a pose, eu vou botar minha mão aqui dentro e eu vou... Ele chegou no ateliê do pintor, ou o pintor chegou lá na casa dele, botou o cavalete, o Napoleão se postou na frente do pintor, abriu um botão do colete, botou a mão lá dentro e falou, vai. Não tem essa, cara. Não tem essa. Não, mas eu não tô duvidando que pode ter sido que ele tenha que, né, ele quis fazer essa pose. Eu só tô dizendo que é uma parada feita pra quadro. É isso. Se tivesse um quadro meu, ia estar eu fazendo joinha. Sabe qual é o símbolo que é mais fácil? Joinha. Tu acha que ele fica empinando o cavalo branco toda hora? Não, é a pose de quadro. Se ele soubesse, se eu soubesse, faria o tempo inteiro. Aliás, olha aí, cara, aí a grande piada que a gente ouviu a infância toda, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, tá aí o cavalo branco. Mas você sabe que a origem da piada é um trocadilho em francês, né? Baguette. Ah, é? Não. Eu vou ser o babaca que vai explicar a piada. Porque não, explique. O nome da égua favorita de Napoleão era Blanche. Ah, Blanche. Tá certo. Então, a piadinha era qual a cor do cavalo Blanche de Napoleão? Porque Blanche era nome, não era necessário, entendeu? Era um trocadilho em francês. Franceses, tá bom. Entendi. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Aquilo é o toque de Napoleão. Pois é, conversinha aí. Que se você não for bem cedido, meu amigo, vai acontecer nada. Você vai ser exilado, ninguém vai ter coragem de te matar nem nada. É isso. Vai ficar lá. Ele pode ter sido envenenado. E aí, qual é? Tem a possibilidade de ele ter sido envenenado pelos britânicos, mas é meio que impossível de cravar, assim. Sempre vai ter algum porém, digamos assim. Your Majesty, we are discovered. Não é possível, cara, que nessa cena ele não pudesse botar a mãozinha. Eles não vão fazer, não vai ter a mãozinha. Cara, que porra é essa? Não, cara. Eu sou fã, quero service. Você vai ver, no máximo, vai ter uma cena que ele vai estar posando pro quadro, aí ele vai meter a mão. Frio, filha da puta, o cara não, nem fudendo, cara. Ou na pança ou no saco, a mão estaria assim, costa, nem a pau, cara, nem a pau. It's a trap! Bem, já que eu fui chamado pra pôr defeito... Lá vem. Ah, lá vai. Isso daí... maneira do gelo, tu vai... Não. Isso daí é na Batalha de Austerlitz, Batalha dos Três Imperadores. E isso daí, do gelo, aconteceu. Mas foi na retirada dos austríacos. Eles estavam batendo em retirada. Então é uma liberdade poética aí. I'm the first to admit when I make a mistake. Ah, tá. Mas ele atirou no gelo, é isso? E a galera... Sim. Teve isso do lago congelado e os caras afogarem. Caralho, cuzão! E aí ele falou assim, ó, sou o primeiro a admitir quando eu erro, mas... I simply never do. Ah, olha. Que graça. Até você errar, meu. Olha, sinistro. No final foi um pouco, né? Definitivamente é um filme. Tivesse terminado com ele pousando pro quadro, seria foda, vai. Caraca.
depois pôster, né? Pra fazer o pôster do filme. Exato. Que ótimo. Com a mão no saco, então. Porra, essa versão ninguém tem. Pede pro Adobe lá, faz aí o... Eu quero Napoleão com a mão no saco. Isso aqui é a paz mundial na palma da minha mão. Gente, quero lembrar que dia 30 de julho vai rolar na cidade de Tiradentes a Perifacon! Exatamente! Estamos chegando lá. Eu vou estar lá com o Load Comics pra gente falar de RPG. Vai ser muito maneiro, gente. Vai lá ver a gente. Perifacon, dia 30 de julho, é gratuito. Não tem entrada. É só chegar! E não se esqueça de ajudar no crowdfunding, no financiamento coletivo da Perifacon, que por ser um evento gratuito para jovens periféricos, é um evento que precisa de muito apoio para ele continuar crescendo e cada vez mais vivo, trazendo cada vez mais coisas iradas e tal. Se você não for e puder, você, poxa, eu nunca vou na Perifacon, mas eu queria poder ajudar. Essa é a oportunidade de você ajudar. Pode ser com R$5, com R$10, com R$15, o que for. Organizar um evento, gente, é um rolê enorme, é complicadíssimo. Tudo custa dinheiro, tudo é caro. E para um evento maravilhoso como esse, toda ajuda é bem-vinda e necessária. Então, se você puder ajudar, se a sua empresa puder ajudar, gente, com qualquer quantia, tem link aqui no post, vai lá que, ó, você vai ter um beijo do Jovem Nerd no seu coração por isso. Obrigado, gente. A gente se vê lá dia 30. Perguntinha da semana. Qual é a cor do cavalo branco da Napoleão? Não, peraí. Eu caí nessa um dia. Certo dia da minha infância eu caí nessa. Como seria o Brasil hoje se Napoleão tivesse afugentado aquela grande família lá de Portugal?